Uma boa noite. Estamos iniciando o nosso devocional e com alegria eu agradeço realmente você que nos dá a liberdade para entrarmos na sua casa. Hoje estamos então no dia 3 de julho do ano de 2020. Metade do ano já foi para trás, tem sido um ano muito difícil, tem sido um ano de muitas lutas, muitas provas, mas com certeza o Senhor Deus ele está conosco. Ele não nos tem desamparado, não é verdade? Hoje, então, dia 3/7, eu espero que você tenha tido um bom dia. Estamos numa semana, sim, maravilhosa, repleta das bênçãos de Deus, porque todos os dias à noite aqui estamos falando sobre uma conversão na Bíblia. Estamos realizando a primeira série de conferências devocionais, não é verdade? Já que não podemos congregar, então vamos usar a tecnologia. Então estamos fazendo a primeira série de conferência ou de conferências devocionais. Desde segunda-feira estamos falando sobre conversões impactantes na Bíblia. Quem será hoje a conversão na palavra de Deus, uma conversão impactante? Quem será? Sobre quem é que nós vamos falar? Eu até brinquei no grupo da nossa igreja que se alguém desse ali uma sugestão, um chute, tentasse acertar, agora não estou brincando, hein, sobre os presentes de grego. Eu pagaria uma pizza para quem acertasse sobre a conversão impactante. Infelizmente, ninguém arriscou. Ninguém deu nenhuma sugestão, pelo menos ali faltando 5 minutos para o nosso devocional começar. Eu acho que não estão acreditando mais nos meus brindes e nos meus presentes. Mas já que ninguém acertou, mesmo se tivessem acertado, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus e vamos ver quem é hoje na palavra que se converteu. Tá certo? Antes ainda da leitura, eu convido você a compartilhar as nossas transmissões. Sendo assim, nós podemos alcançar muitas outras pessoas, não é verdade? Muitas outras pessoas para o Senhor Jesus Cristo, por meio do Evangelho, o Evangelho sendo pregado, sendo anunciado. Muito bem, sem mais delongas, obrigado você que deixa o seu boa noite, que mostra ali e deixa a sua palavra de incentivo. Vamos orar e depois nós vamos abrir nossas Bíblias. Atenção, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 13. Oremos. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado neste dia. Obrigado pelo teu suprimento, o seu amor, o seu cuidado diante desta fase tão delicada que estamos vivendo. Por favor, ó Pai, abençoe a tua palavra, que ela possa encontrar em cada coração a fé verdadeira. Ó Pai, a fé única em Jesus Cristo. Usa-me que eu possa ser um instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bem, se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Se você quiser, você também pode acompanhar com a nossa projeção. Atos, capítulo 13, versículo de número 7. Eu vou ler só esse versículo e explicar um pouquinho aqui do contexto. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. É impressionante, né? A Bíblia então nos fala que este procônsul Sérgio Paulo, ele procurava, algumas versões dizem isso, né? Ele procurava ouvir a palavra de Deus. Hoje à noite vamos falar sobre a conversão de Sérgio Paulo. Conversões impactantes não são apenas de pessoas muito famosas, né, na palavra de Deus, como Zaqueu, como Paulo. Hoje nós vamos falar sobre uma conversão um tanto quanto desconhecida, mas extremamente impactante. Diante disso, eu hoje à noite no nosso devocional falo para você, vamos ouvir algo sobre uma decisão inteligente. Nós já oramos, então vamos à nossa introdução. Hoje, então, o texto fala de um homem com o nome de Sérgio Paulo. Como eu disse, ele era um
procônsul. O procônsul, ele era, de certa forma, o governador de uma província romana. Então, olha só a importância deste homem. Barnabé e Saulo, eles são enviados ali para aquela região de Chipre, diz aqui a palavra de Deus, né? Eles navegam ali até aquela região de Chipre e eles começam a pregar o evangelho nas sinagogas dos judeus. Então eles ali estão pregando, eles estão evangelizando. E de repente a Bíblia nos fala que eles chegam até uma ilha chamada Ilha de Pafos. Ali na ilha de Pafos eles encontram pelo menos duas pessoas. O contexto bíblico nos fala que eles encontram ali um mágico. A Bíblia diz que ele é um falso profeta chamado Bar Jesus. E ali também, junto de Bar Jesus, este mágico, eles também encontram Sérgio Paulo, este procônsul. Agora, lendo a Bíblia hoje, sabe o que chamou a minha atenção? O que chamou a minha atenção é que a Bíblia diz que Sérgio Paulo, diz a Bíblia, ele era um homem inteligente. Meus amados, se você realmente e eu, se nós queremos servir ao Senhor, nós precisamos usar a nossa inteligência. E mais, se você aí quer se converter ao Senhor Jesus Cristo, você precisa ser inteligente. Sabe, a ignorância não leva pessoas a lugar nenhum. Hoje à noite nós vamos falar sobre a conversão de um homem inteligente. Você se considera uma pessoa inteligente? Eu espero que você diga, sim, pastor, eu creio que sou inteligente. Pois bem, conversão é um ato de inteligência. E hoje eu provo para você na Bíblia, porque hoje à noite nós vamos falar sobre a conversão de um homem extremamente preparado, inteligentíssimo. O nome dele era Sérgio Paulo. Por quê? Deus salva homens inteligentes. Qual que é a importância de, na hora de tomar a decisão, realmente pensarmos mais com a razão do que com a emoção? Hoje à noite vamos falar sobre conversão, uma decisão de um homem inteligente. Em primeiro lugar, por que conversão é um ato de inteligência? Em primeiro lugar, porque nós vemos que a conversão ela está ligada a um engano muito presente que muitas e muitas vezes as pessoas se deparam, não é verdade? A Bíblia nos fala nesse contexto, versículo 6, olha a projeção. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, está falando sobre Saulo, está falando sobre Barnabé e sobre o cooperador João. Encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, por nome de Bar Jesus. Conversão é um ato de inteligência, sabe por quê? Porque nós temos que pensar de uma maneira muito clara, muito bem definida, que existem muitas e muitas denominações, seitas, lideranças e líderes, profetas, pastores e etc. Nós vemos muito engano. E não é um engano distante, meu amado. O engano das seitas, da falsa religião, o engano das heresias, ele está mais presente do que você imagina. Talvez ele tenha estado muito presente na sua vida desde o berço. Você já nasceu num berço de engano doutrinário. Talvez este engano está na sua rua. Talvez este engano esteja no seu coração. Sabe aonde estava ali aquele homem, Bar Jesus, aquele mágico, aquele falso profeta? Sabe aonde ele estava? Ele estava ali, praticamente sentado ao lado de Sérgio Paulo, este homem inteligente. Então, sabe, se nós não tomarmos cuidado, o engano também, ele engana os inteligentes. Ele engana as pessoas que raciocinam, as pessoas que pensam. E é por isso que eu tomo a liberdade para pregar hoje à noite a você, porque eu tenho certeza absoluta, porque eu não estou pregando e ensinando para tolos,
para pessoas que querem ser cegas. Não, eu estou pregando e ensinando agora para pessoas que raciocinam, para pessoas inteligentes, porque Deus fez a criatura, Deus fez o homem um ser inteligente. Realmente é fato que o pecado ele cega o entendimento das pessoas. Mas que Deus fez você inteligente, Ele fez. Deus fez a mim uma pessoa inteligente. Amém por isso. Obrigado, Senhor, pelo cérebro que o Senhor nos deu. Mas, infelizmente, nós vemos que existe a falsidade teológica, a falsidade doutrinária. E ali, ao lado de Sérgio Paulo, tinha alguém com até o nome de Jesus, não é mesmo? Bar Jesus. Por isso que nós temos que entender que nem todos os caminhos levam a Deus. Com certeza aquele mágico fazia muitas ali peripécias, ele enganava muitas pessoas, ele realmente era poderoso em algumas falcatruas. Conversão é um ato de inteligência, porque em primeiro lugar, por causa do engano bem presente aqui e aí, onde você está, e em todo este mundo em que nós vivemos. Em segundo lugar, não apenas nós vemos um engano presente, mas a conversão é um ato de inteligência por causa de um plano muito evidente. O versículo 8 diz: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé ou afastar da fé o procônsul. Entenda o que está acontecendo aqui. Ali naquela ilha, quando Barnabé e João começam a pregar nos lugares, quando eles começam a evangelizar Sérgio Paulo, quem que entra nessa história tentando atrapalhar tudo? Com um plano muito claro, muito evidente. Este Bar Jesus, este mágico, este homem, a Bíblia nos fala que ele tentava, olha só, está na Bíblia, hein? Afastar da fé aquele procônsul. Ele estava tentando atrapalhar a evangelização. Não é exatamente isso que acontece no mundo? Você percebe que quando os crentes no Senhor Jesus Cristo, seja um folheto entregue, seja um púlpito que está pregando, seja uma visita que você faz, seja a mensagem que você compartilha, nós realmente entendemos, irmãos, que nós estamos assim entrando numa área muito séria, porque agora as obras das trevas, elas estão fazendo de tudo para atrapalhar a evangelização, afastar da fé aqueles que estão sendo evangelizados. Nós realmente entendemos que há um plano muito evidente. Bom, quero crer que todo crente, ele entende isso. Mas você que ainda não é um crente, será que você está entendendo que realmente existe uma obra muito clara, um plano muito evidente para que você não creia? Para que você não entregue sua vida a Cristo? Para que você, de repente, assimile essa mensagem como algo pouco importante, superficial, uma mensagem sobre qual igreja vou frequentar, qual batismo eu vou aceitar, qual roupa eu vou vestir, qual Bíblia eu vou carregar. É um plano muito evidente. Para entender o plano das trevas, sabe o que você precisa ser? Inteligente. Por isso que conversão é um ato de inteligência, e Sérgio Paulo está mostrando isso aqui. Porque, em primeiro lugar, nós vimos o quê? Um engano muito presente. Ao lado dele estava quem? Aquele mágico, Bar Jesus. Aquele falso profeta. Não apenas um engano presente, mas um plano muito evidente. A Bíblia nos diz que ele tentava o quê? Afastar da fé o procônsul. Mas pasme, o texto não para aqui. Olha o que acontece ainda em terceiro lugar. Um engano presente, um plano evidente. Em terceiro lugar, nós vemos um dano iminente. Versículo 10 diz: e ali, quando Bar Jesus tentou atrapalhar a pregação de Saulo, a Bíblia nos fala que Saulo aqui, cheio do Espírito Santo, ele colocando os olhos em Bar Jesus, naquele falso profeta, ele diz: olha lá, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça,
Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Ah, como é bom ter pregadores sérios. Saulo ali, ele pega e ele olha para Bar Jesus e ele não o chama mais de Bar Jesus, mas ele diz, ó filho do diabo. Ele realmente está agora colocando o dedo na ferida e está mostrando ali para Sérgio Paulo sobre quem realmente nós estamos lidando, ou contra quem nós estamos lidando, perdão. Contra quem? O diabo, os seus servos, os seus instrumentos, os seus anjos. Meu amado, quando você não se converte, o dano ele é iminente. Ele é iminente. O dano é muito grande. A Bíblia nos fala sobre as obras do diabo, como que é? Cheias de todo engano, toda a malícia. Ele é inimigo daquilo que é certo, inimigo da justiça. Ele tenta perverter os caminhos do Senhor, a palavra de Deus. E ele tem conseguido. Mas contra realmente uma pessoa inteligente, contra um raciocínio lógico, contra o entendimento do evangelho, da palavra, o diabo não pode. A sua mensagem ela se enfraquece, ela cai por terra. Mas infelizmente muitas pessoas preferem não usar a sua inteligência e se converterem dos seus maus caminhos, entregando suas vidas a Cristo. Eles preferem ficar cegos, eles preferem acreditar nos filhos do diabo, nas mensagens de engano. Saulo, ele olha para Bar Jesus e diz, você é cheio de toda malícia, todo engano, você pare de perverter os caminhos do Senhor. Sabe o que acontece depois que ele fala aquilo? A Bíblia nos fala ali no contexto que Sérgio Paulo, ele fica maravilhado. Eu vou te mostrar um texto, estou terminando. Atos 13, 12. Então o procônsul, vendo o que se sucedera, creu maravilhado. Creu no quê? Em Saulo? Não. Na Igreja Batista? Não. Ele creu na doutrina do Senhor. Amém. Sabe, quando Saulo falou daquela maneira com Sérgio Paulo, com Bar Jesus, a Bíblia nos fala que ele ali, imediatamente ele ficou cego. Olha o poder de Deus na mão dos seus servos, né? Ali naquele contexto do livro de Atos. Ele ficou cego imediatamente. E o procônsul, na hora que viu Bar Jesus cego, na hora que viu e ouviu a pregação do evangelho, na hora que ele viu o poder de Deus e o poder das trevas, na hora que ele ouviu principalmente a doutrina, a Bíblia nos fala que ele creu na doutrina do Senhor. Que conversão impactante, um tanto quanto desconhecida. Sérgio Paulo, um procônsul, um importante governador de uma província. No entanto, ele colocou a sua fé na doutrina do Senhor. Meu amado, eu termino o nosso devocional hoje dizendo exatamente isso. A minha oração é que você coloque a sua fé na doutrina do Senhor. Sabe por quê? Porque conversão é uma decisão inteligente. Sérgio Paulo, diz a Bíblia, homem inteligente. E ele realmente provou ser tão inteligente, entregando a sua vida a Cristo e crendo na doutrina do Senhor. Qual doutrina você realmente crê? Naquela doutrina que leva e levará você para a salvação, para a vida eterna, para o céu? Ou na doutrina dos homens? Na doutrina dos enganos? Na doutrina das falcatruas? Nessa noite eu convido você a entender que conversão é uma decisão inteligente. Que conversão impactante. Sérgio Paulo, Atos capítulo 13. Deus abençoe a sua vida. Que você também possa se decidir agora. Pai, obrigado por tua palavra. Salve almas, ó Pai, através de decisões inteligentes. Faça isso, Senhor. Que
coloquem, aquele que ainda não tem fé em Cristo, que agora coloque a sua fé no Salvador Jesus e na doutrina perfeita do Senhor, do Evangelho do Senhor Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus terminamos esta oração. Amém. Muito obrigado por sua presença, o seu boa noite. Obrigado por você ter compartilhado a nossa live. Deus permitindo, amanhã, às 20 horas, mais uma vez estaremos aqui para mais uma mensagem da nossa série Conversões Impactantes. Sobre quem será que nós vamos falar amanhã, hein? Pode ter certeza que será uma bênção. E agora terminamos o nosso devocional dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.